Efésios 4, de 1 a 8. Enquanto você abre, não se assuste com esse amigão aqui, amém? Ou amigona, né? Tá mais para... Daqui um pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas Efésios 4, a partir do verso 1 até o 8, vamos ler, eu quero te pedir, preste muita atenção em cada verso desse texto. Diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Repita comigo, vocação. Eu continuo o verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Repita comigo, dom. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Repita comigo, dons. Então aqui eu pedi para você repetir, vocação e dom. E nesse texto Deus fala muito sobre essa unidade, sobre esse um só corpo. E ontem nós tivemos aqui um encontro de PGs, né? E por isso você está vendo a Frank. Eu falo que se o Frankenstein vê essa boneca, ele se apaixona. Mas brincadeiras à parte. E a atividade era que cada PG desenvolvesse uma parte do corpo. E aí cada PG um veio com o braço, outro com a mão, outro com a perna, outro com o quadril, outro com a cabeça, outro com não sei o quê, enfim, eles sabem aí os detalhes. E a gente percebeu que foi uma atividade muito relevante, porque cada um fez do seu jeito e formou um só corpo. Então, quando esse texto fala de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e fala que há um só corpo e um só Espírito, nós entendemos que nós somos um só corpo, independente das nossas características. Então, aqui você pode ser a braço, a perna, e cada um é cada um. E talvez você olhando esse moço, ele ficou meio feio, né? Você olha para ele visualmente, está estranho, e pode até te assustar. Só que quando Deus ele olha lá de cima, para cada uma da parte desses corpos, que somos eu e você, Ele não olha para a nossa característica física, se é branco, se é negro, se tem olho azul, vermelho, amarelo, se tem cabelo roxo, se tem uma perna gorda e uma perna magra, e fala que isso aqui malhou só uma perna. Mas Ele olha o nosso coração, Ele olha o nosso espírito, e esse um só corpo se diz respeito à nossa unidade. Nós já falamos sobre isso não faz muito tempo, nós somos um corpo, igreja, que é através desse corpo que Jesus, o Senhor, se revela na terra, amém? Então quando você olha para esse corpo, você pode até achar meio estranho, mas isso somos nós. Cada um do seu jeito. Um mais magrinho, chapãs, um mais redondinho, um mais alto, um mais baixo, um mais bombadinho, outro mais mirradinho, e tudo bem. Porque nós somos um, independente das nossas características. Mas o que importa é de quem nós somos filhos. O que importa é de quem nós somos servos. O que importa é aquilo que o Senhor quer revelar através de nós. E por isso, nessa manhã, eu quero falar sobre isso com você, porque nós, como igreja, nós precisamos estar preparados para aquilo que está por vir. Não adianta a gente, que nem a gente tem falado. Hoje tem uma surpresinha aí para vocês, daqui um pouco a gente vai estar falando.
Mas nós estamos fazendo algo grande aqui do lado. Nós vamos ter um templo com excelência, com quase o triplo de lugares que nós temos aqui. Por quê? Porque nós vamos ganhar multidões. Nós vamos saquear o inferno. Em nome de Jesus, as pessoas vão passar aqui e vão escolher entrar na nossa igreja, não entrar no boteco do lado. Talvez eles até venham pensando aqui, mas eles vão ser pegos antes, em nome de Jesus. Não por causa de uma estrutura, mas por causa da presença manifesta do Espírito Santo de Deus, através do corpo, que é a igreja, que sou eu e você, e através de nós, amém? Mas se nós desejamos, nós precisamos entender o nosso papel dentro da igreja e cumprir o nosso papel, para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele está por fazer. Então, por isso que eu li esse texto, porque você tem um dom, você tem uma vocação. Nós não estamos aqui de passagem, quer dizer, estamos de passagem, amém? Porque o nosso habitat natural é o reino de Deus. Mas nós não estamos aqui de bobeira, a gente não veio aqui só para passear, porque o Senhor colocou em cada um de nós dons. Então, se nós desejamos implantar o reino de Deus, se nós desejamos transformar nosso bairro, nós precisamos colocar os nossos dons, aquilo que o Senhor colocou em nós, a nossa vocação, à disposição do reino de Deus. Isso começa no nosso lar, isso começa no nosso trabalho, na sua faculdade, onde você está inserido. Mas principalmente isso precisa se revelar em você, na sua igreja local, para que o nosso propósito como igreja, ele seja conquistado, ele seja realizado. Então você tem um dom, você tem algo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou em você, as suas habilidades, o seu gosto, o seu estilo, os seus talentos, a maneira de ser, tudo isso tem a ver com o seu chamado. Tudo isso tem a ver com quem você é. E você é servo. E por que eu estou te falando isso? Porque antes da gente começar a fazer, nós precisamos ser. Não adianta eu querer servir se eu não sou servo, se eu não entendo quem eu fui chamado para ser. Nós precisamos revelar Jesus, manifestar Jesus. E Ele se manifestava com sinais, poderes e maravilhas, e Ele deixou claro que nós fazíamos obras maiores do que a que Ele fez. Mas tudo isso começava com um ato de amor, e com um ato de humildade e de serviço. Então nós precisamos entender isso. E talvez muitos aqui estão servindo. E talvez você não está servindo na casa do Senhor. Ô pastor, você vai pegar para ser? Vou pegar. Queridos, nós precisamos, Deus conta comigo e Deus conta com você. E por que nós não servimos? Talvez você serve em tantos outros lugares, no seu trabalho, nos seus vizinhos, a sua família. Mas por que não na casa do teu Pai? Por que não na sua igreja? Por que não servir o corpo de Cristo? Existem muitos motivos. Primeiro, talvez você não se sinta apto. E talvez não esteja mesmo, né? Mas não é por causa disso que eu não vou servir, né? Porque para servir nós precisamos estar apto. Não dá para a gente servir de qualquer jeito. Não dá para doente cuidar de doente. Não dá para cego guiar cego. Nós precisamos estar bem, amém? E quando a gente fala de estar apto, a gente não fala somente de santidade, porque a santidade é para todos nós que já aceitamos Jesus. Mas eu falo de estar bem comigo mesmo. Eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável fisicamente, emocionalmente, financeiramente, dentro da minha casa, com os meus irmãos, com os meus familiares. Eu preciso estar bem. Porque se não estou bem, se eu não estou feliz, se eu não estou livre de pesos, livre de feridas, preso à falta de perdão e tanta outra coisa, a gente não consegue. Porque como que eu vou representar Jesus? Como que eu vou ser a imagem? Como que eu vou refletir se eu não estou bem? Então eu preciso me consertar, eu preciso me arrepender, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer N coisas, mas enfim.
Só que também aquele que não serve porque ele prefere ser servido. É mais cômodo, é mais confortável. Ou talvez porque estão desanimados, ou talvez porque acham, eu já servi tanto tempo, eu já servi muito, agora chegou a hora dos jovens. Mas cadê os jovens que eu também não estou vendo muito não, mas enfim. Amo vocês, galera, mas... E talvez por ter passado esse tempo enterraram, resolveram engavetar seus dons e os seus talentos. E preferem ficar ali. Então nós precisamos entender, porque às vezes as pessoas não estão servindo porque se frustraram, se decepcionaram. Pessoas não estão servindo porque não foram reconhecidas, e o que alimentava o seu serviço era o reconhecimento, ou na verdade alimentava o seu ego. Ah, ninguém dá valor para o meu trabalho. Queridos, quem está dando valor para o seu trabalho é Deus. Porque se você pensar somente em servir a uma estrutura, já está errado. Tudo que nós fazemos, o nosso serviço, é para o nosso Deus. É para engrandecer e exaltar o nome dEle. Então, queridos, eu estou falando isso com você, não é para te acusar não, amém? Mas nessa manhã o Senhor quer resgatar dons e talentos que estão enterrados. O Senhor quer resgatar o teu ânimo, a tua vontade de servir, porque você ainda tem muita coisa para fazer e o Senhor conta com você. Por isso que no começo do culto eu perguntei, quem quer fazer parte do que está por vir? E por que nós devemos fazer parte do que está por vir? Queridos, eu creio no crescimento, amém? Nós cremos num avanço, amém? E nós vamos ganhar multidões, e como nós vamos cuidar bem delas? Para isso, nós vamos precisar de mais líderes, sim. Mais líderes, os PGs vão ter que se multiplicar, se multiplicar e se multiplicarem. Nós vamos precisar de mais voluntários, nós vamos precisar de mais gente no som, nós vamos precisar de mais músicos, nós vamos precisar de mais pessoas para receber essas pessoas, nós vamos precisar de mais pessoas para ajudar ali fora. E com quem que o Senhor conta? Comigo e com você, que fazemos parte desse corpo, que fazemos parte dessa família. O Senhor tem e vai fazer grandes coisas em nós e através de nós. Amém? E por isso você precisa preparar para o novo de Deus. Mas para a gente poder vivenciar o novo de Deus, eu preciso ter em mim um vinho novo. Eu tenho feito algumas perguntas para a galera que já serve no ministério. A primeira pergunta que eu falo é, você ama a sua igreja? Quem ama Menorá aqui? Amém? Levanta sua mão. Você ama a sua igreja? De verdade? Glória a Deus. Quantos visitantes você trouxe para conhecer a sua amada igreja nesse ano? Não vou falar de outro, estou falando esse ano. Te peguei, né? Mas eu tenho feito essa pergunta para mim. Quantos visitantes eu trouxe? Cara, eu amo a minha igreja, eu falo da minha igreja. Aí eu pergunto, você ama servir onde você serve? Você tem paixão? É o seu dom? Yes. E eu pergunto, e você está apto para isso? É aquilo que eu falo, estar apto é estar bem consigo mesmo. É aquilo que eu falei. Mas por quê? Porque não é porque a gente quer tirar, não é porque a gente quer impedir que as pessoas inseridas, não. Nós queremos cuidar. Eu aprendi uma coisa, eu fui e assisti não sei se foi um podcast, uma ministração do Abe Huber, ele é pastor da Igreja da Paz, sistema de células MDA, um homem de Deus. E ele falou algo que eu peguei. Ele falou, pastores, às vezes a gente está preocupado em fazer grandes cruzadas evangelísticas, quer fazer grandes eventos de evangelismo, e isso é bom, amém? E se prepare porque nós vamos fazer, amém? Mas ele falou, quando a sua ovelha, ela está sadia, quando ela está bem,
ela vai gerar ovelhas. Quando eu estou bem, quando eu sei quem eu sou, quando eu amo a minha igreja, pelas minhas atitudes, pelo meu exemplo, pelo meu testemunho, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu compartilho, as pessoas vão querer estar perto de mim e fazer parte daquilo que eu faço parte. Isso é revelar Jesus. Isto é quando eu sirvo as pessoas. Quando eu cedo o meu lugar no busão. Quando eu estou chegando no lugar, o cara chega junto no estacionamento. Não, pode parar aí na minha vaga, tudo bem. Não tem outra, mas eu vou ficar mais meia hora rodando, eu acho. Então, queridos, nós precisamos entender, e para isso, nós precisamos de vinho novo. E nós temos recebido muitas coisas esse ano. Muito vinho novo. É o que eu falei, nós nos enchemos agora de manhã. E o que nós vamos fazer com isso? Abre lá em Mateus 9, 16, 17. Lá diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. E nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novos em odres novos e ambos se conservam. Então, queridos, o odre era uma vasilha que pegava e na época se fazia vinho, colocava lá e o vinho ficava ali fermentando, e esse odre de couro, ele ia se esticando, se esticando, se esticando, se esticando até a fermentação parar. E ele ia no seu limite, mas ele não estourava porque ele era um odre novo. Ele estava preparado para receber o vinho novo. Mas se pegasse um odre velho, que ele já estava usado, já estava esticado até o máximo, e enchesse ele de vinho novo, ele ia fermentar e ele ia se romper. Então, eu te pergunto para você, odre, como você está? Você está recebendo vinho novo, esse ano todo, recebendo vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Ou talvez já está esticadão. Ou talvez, de repente, tudo que você recebeu já foi embora. Porque o seu odre, você não conseguiu suportar todo esse vinho. Por quê? Porque esse é um odre velho. Então, para a gente viver o novo de Deus, nós precisamos de vinho novo. Mas para recebermos vinho novo, nós precisamos ser odres ou odres novos. Porque senão, tudo aquilo que a gente receber, nós vamos perder. E a palavra de Deus diz que não só perdeu o vinho, mas também perdeu o odre. E talvez por isso você perdeu o ânimo, você não quer mais servir, você não quer mais fazer parte, você acha que não dá mais, porque talvez o odre se rompeu. Tudo aquilo que você recebeu se esvaziou. Então a pessoa que vive o velho, né? A pessoa que é odre velho, ela vive o velho, ela está voltada para o passado. Ela constrói, ela possui mensagens vazias. Um dia eu vivi, um dia eu orei, um dia eu provei, um dia eu evangelizei, um dia eu convidei, um dia eu servi, um dia eu fiz, só que hoje não consigo mais. Um odre velho, ele já está acomodado, talvez você já esticou até o fim e deu. Por isso que eu falo, eu recebi, entoicei, estiquei, não dá mais. E o vinho velho, ele é bom, amém? Eu não tomo vinho, mas dizem que quanto mais velho, melhor. Só que o vinho velho, ele não fermenta mais. Ele não traz consigo experiências novas. Significa que tudo está sob controle, que tudo está confortável, que tudo está parado, nada de novo mais acontece. Se o vinho novo, se o vinho ele não fermenta, o odre fica confortável, fica conformado, não sofre nenhuma transformação. E talvez você não tenha
conseguindo perceber Jesus, sentir Jesus. Talvez você esteja desanimado, você não consegue buscar forças, buscar ânimo para fazer, para servir, porque você está se sentindo velho, inútil, não estou preparado ainda. Eu preciso resolver umas questões ainda. Eu preciso entender. E você fica dando desculpas para você mesmo. Aí você pega o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, e você deixa enterrado. Por isso que antes de vir o novo, nós precisamos nos preparar para receber o novo. Nós precisamos ser odres com vinho novo, com uma nova mentalidade. Mentalidade de odre novo não descarta a graça de Deus. A mentalidade do velho julga, condena, não se abre para o novo. E Jesus fala de velho e fala de novo. Mas o vinho novo só pode ser derramado em odres novos. E aquele que possuir mentalidade velha não vai receber o novo. Então, se eu quero o novo de Deus, eu preciso desocupar espaço do velho. Não que o velho, talvez, tudo que você fez, tudo que você viveu, tudo que nós vivemos anteriormente no passado, isso foi sensacional, isso foi tremendo. Talvez até tenhamos deixado um legado. Mas e hoje? Acabou? Parou? Se esgotou? Queridos, enquanto existe um sopro de vida dentro de você, você pode avançar, você pode crescer, você pode pertencer, você pode fazer parte, mas você precisa buscar isso. Nós estamos fazendo algo grande para ganhar multidões e cuidar bem delas. E por isso, nós precisamos nos preparar para isso. E por isso, nós como igreja precisamos entender que nós precisamos nos engajar. E eu te pergunto, Senhor, pode contar com você? Você realmente está disposto a investir no reino de Deus? Eu não estou falando só de investir financeiramente, mas isso também, amém? Mas será que você não pode investir algumas horas por mês servindo na tua igreja? Quantos homens nós temos aqui? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Será que você não pode dispor de 2 horinhas por mês para dar uma força para os caras lá no estacionamento? Não estou falando de todo domingo nos 2 cultos. O que você é na sua profissão? Médico? Será que não pode servir 1 horinha para atender alguém? Estou falando de planos futuros. Eu não vou falar de algumas profissões que eu sei que tem, aí vão achar que é direta. Mas é mesmo. Nós temos muita gente que pode ajudar. Advogados, psicólogos, engenheiros. E será que a gente não pode dispor algumas horas para servir a nossa igreja, para servir a nossa comunidade, para servir o corpo de Cristo? Pastor, o tempo é corrido. Você veio falar isso para mim. 24 horas não dá mais, eu não sei como eu vou fazer. E glória a Deus por isso, porque tudo é para Ele, por Ele, e glória a Deus por isso. Mas se nós queremos fazer parte, nós precisamos estar à disposição. E você está disposto a colocar os seus dons, a sua vocação, os seus talentos à disposição do reino de Deus? Porque só assim nós vamos crescer. E vou te falar, para estar no acolhimento, boas-vindas, para ajudar a dar uma força no estacionamento, né? Ajudar ali a tia Marina com as crianças, ali é um trabalho árduo. Tem que amar, tem que, né? E glória a Deus. Qualquer um de nós podemos ajudar, podemos fazer parte. E aí? Está afim? Está disposto? Como que está o seu coração?
Realmente você quer fazer parte de tudo aquilo que está por vir? Ou só quer olhar? Ou só quer contemplar? Queridos, nós precisamos ir juntos. Eu creio no que o Senhor está fazendo. Não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Abra comigo lá em Apocalipse 2, para a gente encerrar. Verso 1, na realidade, verso 3. Apocalipse 3, eu coloquei errado aí, brother. Apocalipse 2, verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Quantos se lembram aqui de quando vocês receberam a Jesus? Eu vou trazer à memória aqui 20 e poucos anos atrás, quando começou a menorar. Alguns vão lembrar. Queridos, todo mundo fazia alguma coisa. Limpava banheiro, quebramos parede, chovia, enchia, mas quando chovia, queridos, eu não sei de onde saía tanto crente, que não eram muitos, mas a igreja descia e vinha para a igreja, ver se estava tudo bem, se precisava limpar, se precisava lavar, se precisava secar, e a gente vinha, multirão, não importa se era presidente, pastor, a diretoria, todo mundo, se era médico, engenheiro, presidente do Brasil, não, Lula não vinha, mas não importava o que você era, quanta grana tinha, mas a gente vinha servir porque tinha um propósito, e o resultado disso tudo nós estamos aqui hoje, amém? Porque muitas pessoas nos serviram, e foi se construindo um legado. E hoje a Menorá é grande. Nós estamos aqui, estamos em Alagoas, estamos em Pouso Alegre, estamos em Santana do Parnaíba, estamos no Jaraguá, estamos na Turística. Pastor, mas lá são igrejas, mas nasceram aqui. Porque muitos nos serviram, porque muitos investiram o seu tempo em nós. E nós recebemos, amém? E agora chegou a nossa hora. Porque em cima desse legado, de tudo aquilo que foi construído, o Senhor tem muito mais para fazer. Apóstolo Paulo e pastora Marina ficaram lá quase 20 dias em Alagoas, né, brother? Quase um mês. Fazendo o quê? Preparando líderes, preparando pessoas para aquilo que está por vir. Porque o que acontece aqui reflete na Menorá onde ela estiver inserida. E o Senhor conta comigo e com você. E hoje nós temos aproximadamente, só aqui na Menorá Sede, 180 voluntários. E eu quero honrar cada um de vocês e dizer o quanto vocês são importantes e revelantes para que essa igreja aconteça. Mas ali, nós vamos ter muito mais pessoas. Hoje nós estamos aqui com 170 pessoas aproximadamente. 170 lugares. Lá nós vamos ter no mínimo 450 lugares. Se a gente falar em 2 cultos, são 900 pessoas que vão chegar. E quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai receber essas pessoas? Quem vai acomodar essas pessoas? Quem vai abraçar essas pessoas? Os pastores? Os voluntários que já estão? Sim. Só que nós precisamos de vocês. E nós precisamos estar junto. Porque isso também faz parte de implantar o reino de Deus. E você pode. Você tem dons. Você tem talento. Você precisa só entender aonde é que isso se perdeu.
o porquê, qual é o motivo. Se arrepender, se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero, mas Senhor, eu estou desanimado, não tenho vontade. Ele te conhece, Ele quer te reativar, para que você, com aquilo que você tem, que Ele colocou em você, você sirva ao reino de Deus, aonde você estiver, mas também na tua igreja local. Amém? Amém. Quem quer? Amém. Vamos juntos? Amém. Glória a Deus. Eu vou colocar umas fotos aqui. Segura aí. Tá rodando um videozinho aí, a gente já rodou um vídeo de como está ficando o lado de lá. Só que o Senhor nos direcionou e esse projeto já mudou. Mas eu quero compartilhar com você como é que vai ficar agora. Pode mudar se tiver. Mudou um pouquinho, né? Só essas fotos aí. Só para você ver o que Deus está fazendo. Ele tem preparado. Antes ia ser retão, mas o Senhor nos direcionou a fazer essa arquibancada. Por quê? Para ficar mais bonito? Também. Mas a gente vai ter mais salas embaixo dessa arquibancada. Nós vamos ter um espaço maior, um conforto visual. Tudo isso por quê? Porque a gente quer ser a igreja mais top. Cara, esquece isso. Esquece isso. A igreja mais top, a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O corpo mais lindo não é esse que você está vendo, mas é aquele que Jesus está vendo. Conheço igreja que é pequena, já fui. E o mover de Deus é algo sensacional. É algo inexplicável. Que nem diz meu amigo, é algo inenarrável. Mas é poderoso. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre o corpo de Cristo. Cada um do seu jeito. Zoiudinho, perninha magra, perninha gorda. Homem, mulher. Mas cheios da presença de Deus. Odres novos, vinho novo, tempo novo para conquistar, para avançar, para saquear o inferno. Amém? E Deus conta comigo e com você. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Eu te exalto, porque o Senhor tem feito tantas coisas em nós, Pai. Senhor, nós temos recebido tanta coisa nova, Pai. Tanto vinho novo, tanta palavra que tem nos transformado, tem nos preparado, tem nos animado, tem nos impulsionado, Pai. E, Senhor, eu quero colocar a minha vida aqui. O Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece também os meus medos, o Senhor conhece, né, às vezes a luta interna, e assim como eu, meus irmãos também possam estar passando por isso, Pai. Talvez eu tenha aqui, Pai, amigos, irmãos meus que já te serviram tanto, Pai, e hoje estão desanimados, hoje perderam a vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, eu oro e vejo o Senhor, Pai, restaurando, Pai, tirando, desengavetando, desenterrando dons e talentos, Pai. Senhor, trazendo um novo ânimo, Pai. Senhor, trazendo uma nova perspectiva, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, do seu jeito, da sua forma tão especial, de uma maneira muito particular, que o Senhor esteja falando com cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, nós te amamos, Pai, nós te adoramos, Pai. E essa palavra, Pai, é uma palavra de confronto, sim, o Senhor tem me confrontado, Pai, mas é uma palavra de amor, Pai, porque, Senhor, nós somos cristãos, Pai, nós somos criados, Deus, a sua imagem, a sua semelhança, Pai. Senhor, o Senhor colocou em nós dons e talentos, nós temos uma vocação, Pai, mas, Senhor, nós não queremos usar isso só para ganhar dinheiro, nós não queremos usar isso só dentro da nossa casa. Sim, vamos fazer, vamos usar, vamos servir marido,
esposa, filhos, pais, sim, vamos servir nossos vizinhos, mas Pai, nós queremos servir o Teu reino, a partir da Tua igreja que o Senhor estabeleceu nesse lugar e onde Menorá está inserido, e Pai, nós queremos fazer parte, Senhor, dessa palavra que o Senhor tem para esse ministério, Pai. Palavra de avanço, de crescimento, Pai. Senhor, é a nossa missão implantar o Teu reino desde aqui, Pai, até os confins da terra, Pai. Mas, Senhor, nós queremos estar à Sua disposição, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, vai falando com cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, trata, Espírito Santo. Mostra onde precisa ser acertado, onde precisa ser mudado. Senhor, renova as mentes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, prepara, Senhor, que sejamos odres novos, Pai, cheios de vinho novo, Pai, para podermos estar preparados para todo o novo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração, Senhor. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Queridos, não vou fazer apelo em relação a isso, mas você entendeu o que o Senhor está falando com você. E eu quero me colocar à sua disposição. Nós, pastores, nos colocamos à sua disposição. Se você precisar de ajuda, se precisar de qualquer coisa, nós estamos à sua disposição. Porque nós te amamos, nós queremos te servir e nós queremos te ver bem, para que todos nós juntos possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então se coloque de pé e dê a sua melhor salva de palmas a Jesus. Engrandeça, exalte o nome dEle. E fala para Ele: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Conta comigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.